Hakuryu-ren é, para mim, um dos personagens mais interessantes de Magi. Se eu tivesse que definir Hakuryu em uma única palavra, essa palavra seria conflito, porque durante toda a sua trajetória, ele está constantemente sendo empurrado para escolher entre dois caminhos muito claros e igualmente dolorosos. De um lado, existe o caminho considerado correto, o caminho virtuoso, de lutar por justiça, recuperar o seu país e, no fim, se tornar um bom rei para o seu povo de Kou. Um caminho que se alia com aquilo que a obra entende como o ideal de um King Vessel. Do outro lado, existe o caminho da vingança, um caminho que também leva à recuperação do seu país, mas que exige que Hakuryu suje as próprias mãos, que se corrompa e se afaste completamente desse ideal de rei perfeito. E é exatamente aí que mora o dilema de Hakuryu: seguir o destino que lhe foi imposto ou cair em depravação e se perder no processo. Tem algo que chama a atenção em Hakuryu, é a sua baixa autoestima. Hakuryu se cobra o tempo inteiro. Ele se incomoda com pequenas falhas, porque na mente dele, ele deveria ser o melhor em tudo aquilo que faz. Isso fica muito claro no arco da dungeon de Zagan, quando ele se frustra profundamente por não conseguir conquistar a masmorra sozinho, precisando da ajuda de Alibaba, Aladdin e Morgiana. Aquela derrota não representa só algo físico, ela atinge diretamente o orgulho e a identidade do garoto. Outro ponto essencial para entender Hakuryu é a relação com a sua irmã, Hakuei. Para mim, ela funciona quase como uma figura materna. Ela é o último laço de afeto verdadeiro que ele tem depois da morte de seus irmãos. Essa tragédia acontece quando sua própria mãe, Aren Gyokuen, se alia ao tio de Hakuryu e conspira contra o seu pai, resultando numa rebelião interna no Império Kou, uma rebelião que termina com o assassinato do rei e de seus filhos. Desde então, Hakuei se torna tudo aquilo que restou para Hakuryu. Ele a vê como alguém gentil e até vulnerável, alguém que ele sente que precisa proteger a qualquer custo. E talvez seja exatamente esse sentimento que, mais tarde, o empurre para mais fundo no caminho da vingança. Para entender a verdade sobre Hakuryu, acho essencial olhar primeiro para o mundo em que ele nasceu. Hakuryu e Hakuei vieram ao mundo em um período em que Kou ainda era uma monarquia jovem, construída sobre sangue, guerra e esperança. O Império Kou nasceu da unificação de 3 pequenos países que estavam à beira de se destruírem mutuamente. Essa unificação só foi possível graças ao pai de Hakuryu, Hakotoku-ren, que mais tarde se tornaria o imperador. Ao lado de seus filhos e irmãos de Hakuryu, Hakuyu e Hakuren, ele foi um dos grandes responsáveis por colocar fim a esses conflitos. Para o povo, eles não eram apenas governantes, eram salvadores. E por um tempo, tudo realmente parecia estar indo bem. Quando crescia, o povo respeitava a família imperial e havia a sensação de que aquele império poderia ser algo diferente, algo justo, algo estável. Até que Gyokuen-ren teve o que ela provavelmente considerou uma ideia brilhante: incorporar Altarme ao Império Kou. E bom, se você conhece Magi, já sabe onde isso vai dar, não é? Tudo que envolve Altarme não se sustenta, desaba, apodrece e vira pó. A partir desse ponto, Kou deixa de ser apenas um império construído sob conquistas e passa a ser um império lentamente corroído por dentro. E o mais cruel de tudo isso é que o Hakuryu cresce no meio desse colapso. Ele não presencia só a queda de seu país. Ele cresce observando como decisões políticas feitas em nome do bem maior podem destruir famílias inteiras, inclusive a dele. Quando os irmãos de Hakuryu são assassinados, os últimos que ainda representavam uma pedra nos sapatos de Gyokuen, o poder finalmente muda de mãos. O tio de Hakuryu, Kotokuren, assume o trono como imperador, e é a partir desse momento que algo se quebra de vez. Desde esses acontecimentos, Hakuryu faz um juramento silencioso. Um dia, ele mataria Ren Gyokuen, aquela que, ao menos no papel, deveria ser sua mãe. Com esse ódio agora claramente definido, Hakuryu entende que não basta apenas desejar vingança. Ele precisa de um plano, e mais importante ainda, ele precisa de poder. O problema é que a situação dele dentro do Império era tudo menos favorável. Seu tio o desprezava abertamente por ele ser filho legítimo de Hakotoku-ren,
E por causa disso, tudo que poderia torná-lo alguém relevante foi sistematicamente negado. Hakuryu não tinha status social, não tinha terras, não tinha influência política e muito menos qualquer prestígio militar. O que sobrava para ele era o tempo e a raiva. Então Hakuryu faz a única coisa que estava ao seu alcance. Ele se dedica obsessivamente ao estudo e ao treinamento, aprendendo a arte do Soujutsu, o domínio da lança, não como um hobby, mas como uma necessidade, como se cada golpe fosse uma forma de manter o seu juramento vivo. Esse mesmo tratamento frio e negligente também foi imposto à sua irmã mais velha, Hakuei. Ambos existiam dentro do Império, mas eram tratados como se não pertencessem a ele. Isso só muda no dia em que Judá aparece e convida Hakuei para conquistar uma masmorra. Aí tudo se transforma. Após obter um recipiente de metal, Hakuei finalmente é reconhecida pelo Império. Aquilo que antes lhe era negado, respeito, recursos, influência, é entregue sem hesitação. E para mim, esse momento é crucial, porque ele ensina algo muito claro a Hakuryu. Dentro daquele sistema, poder vem antes de justiça. E quem não possui poder, simplesmente não é visto. Ao ver tudo aquilo, Hakuryu entende algo muito simples, e ao mesmo tempo muito cruel. Conquistar uma dungeon não era apenas uma possibilidade, era essencial. Aquela era, de longe, a forma mais rápida de conseguir o poder que ele precisava para cumprir seu juramento. Mas existia um limite que ele não estava disposto a cruzar. Aceitar a ajuda da organização jamais foi uma opção. Hakuryu nunca aceitaria um poder vindo justamente daqueles que foram responsáveis pela morte de seu pai e de seus irmãos. Para ele, isso não teria honra, e muito menos legitimidade. Se ele quisesse um Metal-Vécio, teria que conquistá-lo do jeito mais difícil. Por isso, Hakuryu decide buscar outro Magi além de Judá, no estrangeiro, longe de Kou, aproveitando qualquer oportunidade que surgisse para alcançar a força por conta própria. E aqui, para mim, Hakuryu mostra algo que muitas vezes passa despercebido: inteligência política. Durante anos, ele se apresenta como um príncipe inofensivo, alguém com interesses puramente acadêmicos, sem ambições, sem ameaça, até que, finalmente, consegue a permissão para estudar em Sindria. Hakuryu então estava isolado, sem apoio real, com pouquíssimos recursos, e mesmo assim soube se articular e aproveitar cada brecha que o destino lhe ofereceu. E vamos ser sinceros, ele decidiu jogar esse jogo do modo Ultra Hard. Ele se recusou a receber a ajuda de Judá inúmeras vezes. Em Sindria, Hakuryu tenta pedir ajuda diretamente a Sinbad, mas seu pedido é recusado. Sinbad simplesmente não demonstrava qualquer interesse em ajudá-lo. Ainda assim, o destino parece sorrir mais uma vez para Hakuryu. Sinbad passa a temer que a sexta primeira dungeon, a dungeon de Zagan, caísse nas mãos da organização, e por isso ele pede para que Alibaba e Aladi a conquistem antes. É nesse momento que Hakuryu vê sua chance. Ele pede para participar da expedição, e assim, não como um príncipe, não como um herdeiro, mas se torna alguém disposto a arriscar tudo pela primeira vez. Antes de comentar o que acontece dentro da dungeon, eu preciso abrir um parêntese rápido aqui. É impossível não elogiar Shinobotaka pelo visual e pelo design das dungeons. Cada uma tem identidade própria, personalidade, e a de Zagan não foge disso nem um pouco. Mas é justamente dentro da dungeon de Zagan que o lado mais orgulhoso de Hakuryu vem à tona. Como eu comentei lá no começo, Hakuryu não queria conquistar a dungeon sozinho. Ele queria fazer isso sem ajuda, sem dividir méritos, como se provar força fosse uma questão pessoal, quase uma necessidade. O problema é que esse desafio era maior do que ele imaginava, e maior do que qualquer um ali. Nem mesmo Alibaba seria capaz de conquistar a dungeon de Amon sem a ajuda de Aladdin. E esse detalhe é importante porque mostra uma diferença fundamental entre os dois. Alibaba reconhece seus limites. Hakuryu se revolta contra eles. Em determinado momento, o quarteto entra em combate com um trio enviado pela Altarme, que também havia se infiltrado na masmorra, o que, no fim das contas, justificava totalmente as preocupações de Sinbad. Após fugirem para a Câmara do Tesouro e despertarem o Di Zagan, algo inesperado acontece. Zagan reconhece Hakuryu como digno de portar o seu poder. Ele afirma que, com exceção de Aladdin e Alibaba, Hakuryu era aquele que mais possuía Magoi e as qualidades necessárias para ser escolhido.
E é nesse momento que algo se torna curioso, porque Hakuryu conquista o Jin não pela pureza de seus ideais, mas pela intensidade do que carrega dentro de si. Após adquirir Zagan, Hakuryu decide se encontrar com a sua irmã nas províncias de Tenzen, mas o que deveria ser um reencontro acaba se tornando mais um ponto de ruptura. Depois dos acontecimentos envolvendo Madara, o desejo de vingança do príncipe não diminui, pelo contrário, ele se intensifica. E aqui para mim, fica claro que Zagan não resolve o conflito interno de Hakuryu, ele apenas dá forma a ele. O poder vem, mas o vazio continua. Quando Hakuryu mata Madara sem qualquer hesitação, a sangue frio, a cena choca Aladdin, Alibaba e Morgiana, não pelo ato em si, mas pela ausência total de dúvida, de arrependimento, de conflito. A partir dali, a amizade com o trio se torna inevitavelmente tensa. Hakuryu simplesmente não conseguia, ou não queria, abrir mão da vingança. Antes de partir, ele ainda sofre duas recusas importantes. Morgiana o rejeita, não apenas porque já nutria sentimentos por Alibaba, mas porque já não conseguia mais enxergar Hakuryu da mesma forma. E Aladdin também recusa ajudá-lo. Ele passa a ver Hakuryu como alguém perigosamente obcecado, alguém que já não conseguia mais separar a justiça do ódio. Hakuryu segue sozinho. Ao se encontrar com Hakuei, ele passa a ajudá-la a subjugar os inimigos que se opõem ao seu governo, ou ao Império, pela força. Hakuei narra que o poder de Zagan era absoluto, e somado à força física e à inteligência de Hakuryu, foi o suficiente para fazer com que os inimigos se submetessem em apenas 3 dias. 3 dias. E isso incomoda profundamente Hakuei. Diferente de Hakuryu, ela sempre acreditou na diplomacia, no diálogo, em conquistar povos e territórios, convencendo-os a se unir a Kou, não os esmagando. Mas Hakuryu escolhe outro caminho, um método mais violento, mais radical, mais rápido. Aquele não era mais o irmão que Hakuei conhecia. Ela já não o reconhecia mais. E mais do que isso, queria entender o que se passava dentro da mente dele. Só que, talvez, naquele ponto, Hakuryu já não estivesse mais disposto a explicar. Quando acontece a reunião de todos os usuários de Metalverse, de Kou, Hakuei retorna acompanhada de todos os membros de Koga, que ela havia convencido a se anexar ao Império Kou. O clima já era pesado, mas ele fica ainda mais tenso quando Hakuryu chega. A entrada dele é imponente. Usando os poderes de Zagan, ele surge cercado por criaturas grotescas, monstros derivados do Ji, avançando como uma nuvem sombria no horizonte. O palácio inteiro entra em alerta, medo e silêncio. Quando Koei aparece, todos se curvam em referência. Todos, com exceção de Hakuryu. Ele nunca foi bom em fingir submissão. E então, finalmente, ela aparece. Ren Gyokuen, a mulher responsável por absolutamente tudo que desabou na vida de Hakuryu. O encontro acontece sob o pretexto de uma despedida. Seu tio, Kotokuren, estaria gravemente doente. Ao menos, era isso que Gyokuen dizia aos príncipes e princesas reunidos ali. Mas se havia algo que Gyokuen claramente não parecia, era triste. Ela sorria, flertava abertamente com Koen, uma atitude que causava nojo em praticamente todos ali presentes, especialmente em Hakuryu. A situação se torna ainda mais sinistra quando Gyokuen se coroa. Com a morte do imperador, ela se coloca como sucessora natural do trono. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Agora, a Otarme poderia tomar Kou por completo. Para Hakuryu, aquele era o momento perfeito. Ele queria atiçar o conflito, dividir o império em 2 lados. De um lado, Gyokuen e a organização, do outro, Koen, o primeiro príncipe e seus aliados. Hakuryu queria que ambos lutassem entre si, que se destruíssem. Ele tenta convencer Hakuei a cooperar com esse plano, pois juntos eles poderiam reaver o país que lhes foi roubado. Mas Hakuei não consegue mais compreendê-lo. Ela acreditava na união, na anexação pacífica, jamais na divisão e no conflito. Sua natureza sempre foi pacifista, e isso entra em choque direto com tudo o que Hakuryu havia se tornado. Essa recusa o atinge profundamente. A situação muda completamente quando Judá aparece, dizendo que ele precisava conversar com Hakuryu. O príncipe o rejeita imediatamente. Judá era um peão da organização, e Hakuryu não aceitaria dialogar com ninguém ligado a Otarme. Mas Judá diz algo que o desarma. Ele afirma que Hakuryu não era tão diferente dele quanto gostava de acreditar,
que o ódio que ele nutria por Gyokuen havia sido cuidadosamente plantado, uma semente cultivada por ela desde a infância. O modo de viver de Hakuryu, a sua obsessão, sua trajetória, tudo isso fazia parte do plano de Gyokuen. Segundo Judar, Hakuryu sempre esteve nas mãos dela, agindo como uma criança presa aos fios que ela mesma puxava. E então, como se quisesse provar isso, Gyokuen se aproxima. Ela diz que sente vontade de conversar com ele, afinal, Hakuryu havia sido elogiado por Judar e havia se tornado forte. Mas ao perceber o desprezo no olhar do filho, ao ver que ele recusava suas palavras e receber suas carícias, Gyokuen faz a ameaça definitiva. Ela diz que mataria Hakuei, assim como matou seus irmãos. Nesse instante, Hakuryu perde qualquer resquício de controle. Ele se equipa com o poder de Zagan e ataca Gyokuen com tudo que tem. Toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua dor, tudo isso não foi o suficiente para mover Gyokuen do lugar. E naquele momento, o chão some sob os pés de Hakuryu. Todos os seus esforços, todo o poder que ele conquistou, tudo aquilo não era suficiente para cumprir o seu propósito. E é então que Judar faz a pergunta final: se aquela era realmente toda a extensão do ódio de Hakuryu por sua mãe. E antes de ir embora, ele deixa uma promessa sombria. Se Hakuryu, em algum momento, amaldiçoasse o destino que lhe foi imposto, Judar estenderia a mão para ele. Depois dos acontecimentos do arco de Magnostat, Hakuryu finalmente faz aquilo que até então sempre se recusou a fazer. Ele aceita a ajuda de Judar. Judar agora não é mais uma sombra ao redor dele. Ele se torna de fato seu Magi. É Judar quem guia Hakuryu até a masmorra de Belial, e diferente de Zagan, Belial não testa a força física, nem talento mágico. Belial testa o coração. Dentro da masmorra, Hakuryu é confrontado diretamente com seu propósito. Belial possui o poder de reviver as memórias, traumas e conflitos internos. Ele força cada um que entra ali a encarar o seu próprio subconsciente e até aquilo que tenta esconder de si mesmo. Para sair vitorioso daquela dungeon, havia apenas um caminho. Hakuryu precisava abdicar da vingança. Ele precisava abandonar o ódio, aceitar o destino que lhe foi imposto e se tornar aquilo que o mundo esperava dele, um rei ideal. Mas esse era exatamente o problema. A vingança era tudo que Hakuryu tinha. Ela foi aquilo que o manteve de pé quando perdeu o pai. Foi aquilo que deu sentido à sua dor. Foi aquilo que moldou cada escolha que ele fez até ali. Abrir mão disso não significaria apenas escolher outro caminho. Significaria admitir que todo o sofrimento que ele carregou poderia ter sido em vão. E Hakuryu simplesmente não consegue aceitar isso. Então, ele rejeita. Ele rejeita o rei ideal, rejeita o destino, rejeita tudo aquilo que havia sido preparado para ele. E é nesse momento que Hakuryu decai. Não por engano, não por manipulação direta, mas por escolha. Com a ajuda de Judar, ele subjuga Belial e conquista o poder de seu segundo Jin. E aqui, para mim, está a parte mais trágica de toda a jornada do personagem. Hakuryu não cai porque é fraco. Ele cai porque é incapaz de viver em um mundo onde sua dor não tenha significado. Ao sair da masmorra, ele finalmente possui o poder necessário para enfrentar Gyokuen. Mas o preço já foi pago. Ele não é mais apenas um príncipe em busca de justiça. Não é mais um herdeiro injustiçado. Ele se torna alguém que resolveu caminhar contra o próprio destino, mesmo sabendo exatamente o que aquilo ali lhe custaria. Agora, Hakuryu estava pronto para traçar o plano definitivo. Não salvar apenas Kou, mas também destruí-la se fosse necessário, apenas para alcançar a sua vingança. Após finalmente matar sua mãe, Hakuryu descobre algo que considerou a maior ironia de toda a sua jornada. O vazio no peito não desaparece, pelo contrário, ele cresce. A vingança, que por tanto tempo foi o combustível da sua existência, não traz cartaz, nem traz alívio. Ela só escancara o que já estava ali, um abismo. O estado de depravação de Hakuryu passa a dominá-lo por completo, e é nesse ponto que ele entra em conflito direto com Alibaba. O mesmo Alibaba que caminhou ao lado dele, o mesmo Alibaba que acreditava em diálogo, em ajuda mútua, em um futuro diferente. Hakuryu mata o seu melhor amigo e paga por isso com as próprias pernas. Mas o que mais choca nessa visão, na minha opinião, é o que vem depois. Diante do corpo do Alibaba, agora sem vida, Hakuryu não chora, não hesita, não se arrepende. Ele ri e diz que deveria cortar uma de suas pernas, as pernas do amigo
como compensação por ter perdido as suas. Nesse momento, Hakuryu já não está mais apenas em conflito com o mundo. Ele está em conflito com a própria humanidade. Essa luta não lhe tira apenas as pernas, ela lhe tira 2 amigos. Alibaba, que morre acreditando até o fim em um caminho diferente, e Judá, que precisava ser contido por Aladdin, antes que tudo afunde ainda mais. Aqui, para mim, a tragédia de Hakuryu se completa. Ele alcançou o poder, cumpriu a sua vingança, desafiou o destino que lhe foi imposto, mas no processo, perdeu tudo aquilo que ainda o conectava ao mundo. O príncipe que queria salvar o seu país já não existe. O homem que buscava justiça também não. O que lhe resta é alguém que venceu todas as batalhas externas e perdeu completamente a guerra contra si mesmo. Após a rendição de Coen, das palavras de Aladdin e Morgiana, e de um breve diálogo com eles, algo começa a se mover dentro de Hakuryu. Pela primeira vez em muito tempo, suas convicções são realmente confrontadas. Agora, Hakuryu havia alcançado tudo. Ele se tornara o novo imperador. Diante dele estava Coen, ajoelhado, pronto para ser executado. Supostamente, aquele seria o desfecho natural de toda a sua jornada. Mas algo não se encaixava. Hakuryu se pergunta, em silêncio, se tudo aquilo realmente valeu a pena, porque mesmo tendo vencido, o vazio dentro dele só havia crescido. Em um diálogo decisivo com Coen, Hakuryu descobre sobre algo que nunca havia considerado de verdade. Tudo que Coen fez, mesmo seus atos mais duros, foi para proteger Cole. Ele escolheu um caminho brutal, sim, mas acreditava sinceramente que era o único capaz de impedir que o Império caísse completamente nas mãos da Altarme e também pudesse se vingar sobre os irmãos de Hakuryu, Hakuren e Hakuei. Koei não era um herói, mas também não era um monstro que Hakuryu criou em sua mente. E nesse momento vem a realização mais dolorosa de todas. Quanto maior foi a vingança de Hakuryu, mais ele morreu por dentro. Cada inimigo derrotado não o aproximou da paz, apenas o afastou dela. E é então que Hakuryu toma sua última, talvez a mais importante decisão. Ele poupa a vida de Koen e poupa a vida de seus próprios irmãos. E decide seguir em frente com seu país. Não como alguém movido pelo ódio, mas como alguém que já sentiu na pele até onde o ódio pode levar. Nesse instante, Hakuryu finalmente começa a sair do seu estado de depravação. Ele se torna um dos raríssimos casos de alguém que caiu, mas conseguiu retornar. Não ileso, não inteiro, mas consciente, porque diferente do início de sua jornada, Hakuryu agora entende algo que antes era impossível para ele. Governar não é vencer inimigos, é aprender a conviver com as suas próprias falhas, e ainda assim escolher não repetir os mesmos erros. A história de Magi não termina aqui, mas o arco de vingança de Hakuryu e toda a sua trama trágica se encerra neste ponto. Após alguns anos governando Kou, Hakuryu é obrigado a resignar do trono, passando o poder para sua irmã, Kogyoku. E isso diz muito sobre quem ele se tornou. Hakuryu não deixa o império em ruínas, pelo contrário, ele foi lembrado como um bom governante. Durante sua gestão, Kou prosperou, se estabilizou e conseguiu se manter de pé, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Ainda assim, Hakuryu escolhe partir. Ele desaparece ao lado de Aladdin por conta dos eventos que acontecerão no próximo arco, levando consigo Zagan. Com o confisco do Metal Versus determinado pela Aliança Mundial, essa escolha o transforma oficialmente em um criminoso mundial. É uma ironia amarga. Depois de lutar a vida inteira para recuperar o seu país, Hakuryu termina como alguém sem trono, sem pátria e sem lugar fixo no mundo. Mais adiante, ele acaba se reconciliando com sua irmã Hakuei, e também com Alibaba, porque apesar de tudo, Alibaba não havia morrido de fato. Sua alma foi deslocada para o continente negro e com a ajuda de Yunnan e do dragão ancestral, ele consegue retornar. Hakuryu também encontra Judá, que igualmente retorna com a ajuda do dragão. Esses reencontros não apagam o que aconteceu, eles não desfazem as perdas, funcionam apenas como complementos, porque o que define Hakuryu não é o perdão que ele recebe depois, mas o preço que ele pagou antes. O arco de vingança termina aqui. O que vem depois não é a redenção completa, é aprendizado e a tentativa silenciosa de seguir vivendo, mesmo carregando tudo aquilo que jamais poderá ser esquecido. Então, se estamos falando de Hakuryu, nada mais justo do que falar um pouco sobre suas habilidades e sobre seus poderes, não é? Se tem algo que me faz gostar ainda mais do Hakuryu, como personagem,
É como os poderes dele refletem exatamente em quem ele é por dentro. Os dois Jins de Hakuryu utilizam um sétimo tipo de magia, a magia que governa a vida. E por isso, só por isso, já é simbólico demais para ser coincidência. Estamos falando de um personagem obcecado por morte, vingança e destruição, mas que carrega poderes ligados à criação, à manipulação da vida e da mente. É quase irônico. Começando por Zagan, o Jin da 61ª masmorra, e honestamente, um dos Jins mais versáteis e assustadores de Magi, principalmente quando usado por alguém inteligente. Então, Zagan permite o usuário infundir Magoi no solo e estimular o crescimento da vegetação. Mas não é só criar plantas. Hakuryu transforma esse poder em um domínio territorial. Ele cria florestas inteiras, monstros vegetais, estruturas vivas que obedecem à sua vontade. O campo de batalha deixa de ser neutro e ele passa a pertencer a Hakuryu. E o que mais me impressiona em Zagan é como ele vai muito além do combate direto. Hakuryu usa esse poder para rastrear inimigos, se locomover e até voar, usando criaturas flutuantes, curar ferimentos, criar próteses para si mesmo, construir pontes, barreiras e estruturas e até sustentar um exército inteiro. Ou seja, Zagan é um poder que favorece planejamento, controle e domínio prolongado, algo que combina perfeitamente com a mente estratégica de Hakuryu. Nas mãos de alguém menos inteligente, Zagan já seria forte. Nas mãos de Hakuryu, vira um pesadelo logístico. Não é à toa que Zagan é facilmente um dos meus Jins favoritos de toda a obra. Agora, se Zagan controla a vida, Belial controla a verdade, ou pelo menos a percepção dela. Belial, o Jin da 68ª masmorra, é talvez um dos Jins mais perturbadores de Magi. Ele não fere o corpo diretamente, ele ataca a mente, as memórias, os sentidos e as convicções. Belial tem capacidade de inserir lembranças falsas ou reviver traumas, distorcer completamente a percepção da realidade, quebrar a identidade do inimigo, transformar pessoas em verdadeiras marionetes mentais. É literalmente uma lavagem cerebral. O inimigo não é apenas derrotado, ele é redefinido. Hakuryu usa Belial de forma cirúrgica, muitas vezes em conjunto com Zagan, fortalecendo e controlando seus soldados, criando um exército não apenas poderoso, mas obediente por convicção artificial. Isso levanta até questões morais bem pesadas, porque ele deixa de conquistar pessoas e passa a moldá-las. Na forma equipada, Belial se torna ainda mais cruel. Hakuryu pode cortar a alma do oponente, inutilizando permanentemente o membro atingido. Não é uma ferida que se cura, é uma mutilação espiritual. E aqui vem um detalhe absurdamente importante. Belial pode ser usado em conjunto com Zagan. A maioria dos usuários precisa desequipar um Jin para usar o outro. Hakuryu não. Belial é uma exceção. Isso faz dele um caso único, permitindo que ele se una ao domínio do território de Zagan e o controle mental e espiritual de Belial. Pouquíssimos personagens em Magi têm um kit tão completo e opressor. E mesmo sem os Jins, Hakuryu já não é alguém fraco. Ele é extremamente habilidoso com a lança, tendo treinado Soujutsu por anos, praticamente desde a infância. Seu estilo é técnico, preciso e eficiente, sem exageros ou firulas. Cada golpe tem intenção. Além disso, por ter passado grande parte da sua vida isolado dentro do palácio, privado de status e recursos, Hakuryu compensou isso com estudo. Ele entende a estratégia, política, leitura de terreno e comportamento humano, coisas que fazem toda a diferença em um combate real. Hakuryu não vence só pela força, ele vence porque entende o jogo. Então, meus caros, aqui eu encerro mais um vídeo sobre esse personagem muito interessante que é o Hakuryu. Se fosse para falar tudo o que teria para falar sobre ele, o vídeo ia se estender pelo menos aí por mais 1h30, porque é muita coisa que tem para falar sobre ele. E o vídeo já está grande o suficiente. Deu uma trabalheira para fazer, então eu peço que se você gostou do vídeo, que você deixe seu like, que você recomende aí para mais algumas pessoas e que você dê mais uma sugestão sobre o que você quer ouvir falar aqui no canal, quais são os personagens, os próximos que eu tenho que trazer aqui. Eu gostei demais de fazer esse vídeo, eu espero que tenha sido útil, que tenha elucidado aí mais detalhes que algumas pessoas até então não pegou, mas eu achei ele um personagem bastante interessante e o desenvolvimento dele ao longo da história é muito legal, porque você acompanha ele desde o início, né, quando ele era um cara ingênuo, né, e você vê tudo que ele se torna mais pra frente
Então, eu tô aqui com a sensação de dever cumprido. E no mais, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que aproveite também, que isso aí é um especial de Natal, né? É um vídeo muito grande, como vocês podem ver. Mas é isso, pessoal. Um Feliz Natal aí pra vocês. E a gente se vê no ano que vem, ou se der um tempo de lançar mais algum vídeo antes da virada do ano, a gente se vê lá. Falou, até mais.